Marinette e Adrian renunciaram seus miraculos por amor, e agora como o dia será salvo? Pois o novo akumatizado está correndo pela cidade de Paris destruindo tudo, e um detalhe é que este akumatizado contém 4 poderes, ou seja, 4 miraculos. Resumindo, ele é muito poderoso. Como será que o dia será salvo? E aí eu te pergunto, ficou curioso? Então é só continuar no vídeo, pois eu sou a Ana e seja muito bem-vindo ao novo vídeo do canal Um Toque de Desenho. E sobre esse vídeo você irá ver a análise do episódio Transmissão / Escolha dos Kwamis, parte 1. Bom, antes de começar o vídeo, só queria lembrar a vocês que a análise do episódio Colisão / Exaltação, que lançou no mesmo dia que este episódio Escolha dos Kwamis, parte 1, já tem análise dele aqui no canal, então vou deixar linkado aqui no lado direito, caso você ainda não tenha assistido. Se você ainda não assistiu nenhum de ambos episódios, aconselho que assista primeiro a minha análise sobre o episódio Colisão, pois ele vem primeiro para depois de um episódio A Escolha dos Kwamis, parte 1. Bom, antes de começar o vídeo, já peço para que você já deixe o seu like e se inscreva no canal caso você ainda não for um Talker. Agora que as informações foram dadas, senta no sofá, pega uma água, pois é sempre bom se hidratar. E bora pro vídeo! E o episódio começa com os pais de Marinette tentando alegrar a filha, já que ela estava há dias sem sair de casa e ir para a escola. Isso tudo está ocorrendo com Marinette porque ela foi rejeitada por Cat Noir novamente. E o pensamento da garota é que ninguém a ama, todos a rejeitam. Pois quando tentou ficar com Adrian, tudo deu errado, com Luca a mesma coisa, e com Cat Noir nem chegou a rolar nada, como diz a padeira, né? Mas enfim. O que interessa é que Tiki chega a perguntar a ela como irá fazer se um vilão aparecer. A garota então meio que estressada responde a Kwami que se ela quiser pode dar seus miraculos para outra pessoa, já que ela é uma péssima Ladybug, tanto que perdeu até os miraculos por conta do amor. E bom, Tiki como sempre é um puro docinho, fala para ela que isso não é verdade, pois ela é uma incrível Ladybug. Porém Marinette insiste em dizer que isso não é verdade, pois ela é uma péssima Ladybug, pois perdeu até os miraculos. E assim então ela diz que nunca mais vai se apaixonar. E bom, após isso, Adrian e Alia ligam para Marinette, mas ela não atende. Porém, como Marinette tinha faltado aula, Alia e a professora Bouchier, né, que é a professora do Adrian e da Marinette, pede ao próprio modelo para que ele leve o dever de Marinette em sua casa. E ao caminhar até a casa de Marinette, Adrian diz que ela deve estar assim por causa de Cat Noir. Mas gente, o jeito que ele fala parecia que Cat Noir não fosse ele, né? Mas enfim. Flag então lembra que ele é o Cat Noir, portanto foi ele que partiu o coração dela. E bom, o menino então decide que vai até a casa de Marinette para animá-la. Porém, ao chegar lá, ele vai até o quarto de Marinette e conversa com ela. Porém, ela diz que ninguém pode ajudá-la, pois ninguém a conhece de verdade. E assim Adrian diz o mesmo, pois todos só o conhecem pelas imagens ou por meio de anúncio. Ninguém o conhece de verdade. E assim Adrian então diz que com eles pode ser diferente, eles podem conhecer um ao outro. Mas Marinette diz que por mais que ele seja generoso, bondoso, gentil, bonito e corajoso e até legal, isso não seria possível entre eles dois. Adrian então diz que se ela explicar o porquê, ele talvez entenda. E é exatamente quando ela vai dizer o motivo, né, que ela é Ladybug, os Kwamis então acabam fazendo um barulho e derrubando as fotos de Adrian, que estava dentro da lata de lixo. E assim, infelizmente, ele vê as fotos dele ali. E enquanto isso estava acontecendo, Marinette diz que sempre será uma fracassada e nunca poderá dizer a verdade. E assim, Adrian diz que não liga para nada disso e finalmente ele se declara dizendo que a ama do jeito que ela é. Coisa mais fofinha, né, gente? Só ceninha, mas enfim. Essa fofurice, infelizmente, acaba porque Marinette acaba estragando tudo. Ela diz que não ama mais o Adrian. E assim ele resolve perguntar a ela, antes dele ir embora, se algum dia eles poderão ficar juntos. Mas Marinette responde que não. E assim ele vai embora da casa dela. E enquanto essa depressão de cena estava ocorrendo, eu diria, estava acontecendo uma festa no colégio de Marinette e de Adrian. Eles estavam comemorando a volta do caso Marinette, pois Adrian tinha ido até a casa da garota para resolver tudo. Mas mal sabia eles que, em vez das coisas entre aqueles dois terem resolvido, acabou piorando mais ainda, né? Mas enfim, o que importa é que ao sair de lá, Adrian começa a ter sentimentos negativos e assim Monarch ia o akumatizar. Mas como ele viu na hora que era o Adrian que seria akumatizado, ele desiste. E assim ele se detransforma para ir conversar com seu filho. E enquanto isso, Tiki e Plague, o vereador de seus portadores não poderem ficarem juntos, acabam tomando uma decisão drástica, pois talvez se seus portadores estivessem de acordo, eles renunciassem aos seus miraculos.
E após isso, vemos os amigos de Adrian e Marinette comemorando de novo a volta do casal. Mas enquanto eles estavam fazendo especulações de que tudo entre Adrian e Marinette estavam bem, Zoe ainda estava preocupada com os dois. E assim Nino liga para Adrian para saber se tudo havia corrido bem, mas Natalie atende o telefone e diz que ele estava descansando. E claro, conhecendo bem o Adrian, Nino e Alia deduz que tudo tenha dado muito errado. E após isso, Natalie sai de dentro do quarto de Adrian e diz para Gabriel que seu filho não está bem. E além disso, ela fala para ele não se aproveitar da situação. E quando ela se refere a isso, ela quis dizer para ele não se aproveitar e acumatizar seu filho. E assim fico pensando, se ele diz não ser um monstro, imagina se ele dissesse que é um, né? Mas enfim, porque ele diz isso para ela como resposta. Mas enfim, o que importa é que ele entrega para seu filho uma Alliance para que, se caso ele se sentisse sozinho, bastava Adrian ligar e conversar com o pai. Mas o bom é que Adrian tira a Alliance quando seu pai sai, pois no final eu vou dizer porque foi bom ele ter feito isso, mas enfim. Após isso, vemos Tiki dizendo que Marinette foi uma exemplar portadora do Miraculous da Joaninha, pois usou para o bem maior. O mesmo Plague acaba falando para Adrian. E assim vemos novamente Tiki falando com a padeira que a missão que a heroína estava realizando estava se tornando um fardo muito pesado para ela. E assim Tiki diz que a missão de Marinette está terminada. Já Plague diz que será outro portador e que Adrian não precisa se preocupar mais em esconder nada de quem ele ama. Ele apenas precisa ser ele mesmo. E assim Marinette e Adrian, com lágrima nos olhos, decidem renunciar aos seus Miraculous. Adrian havia ficado tão devastado com tudo que havia acontecido com ele que ele quase foi acumatizado. E olha que o pai dele disse que ele não era um monstro ao ponto de se aproveitar da situação do filho, né? Mas enfim. O bom é que quando o Akuma chega no quarto de Adrian, ele olha para sua bolsa que tinha o dever de casa de Marinette e se lembra dela e vai vê-la em sua casa, fazendo assim seus sentimentos negativos irem embora. E de certa forma o mesmo acontece com Marinette, pois ela começa a ficar alegre e retirar as fotos de Adrian de dentro da lata de lixo. E bom, após isso vemos Monarch sentindo um novo sentimento negativo vindo. E detalhe, o acumatizado da vez é um amigo de Nora, a irmã de Arya, que se chama Bibo. Ele tem 5 Alliance. Mas o bom é que menos uma vai ser usada aí para não ter um outro Miraculous, digamos assim, porque uma delas aí ele vai possuir 4 Miraculous de uma vez só, ou seja, 4 poderes muito fortes para derrotar os heróis, infelizmente. Pelo menos um Miraculous, né, já que ele tem 5 Alliance, mas enfim. Adrian então corre até a casa de Marinette para falar com ela, e chegando lá ele encontra ela recolando suas fotos na parede novamente. E assim Marinette se desculpa com ele e diz que queria ficar sozinha, por isso disse tudo aquilo. E eis que quando ela tenta se declarar para ele, a palavra meio que não sai. E assim Adrian tem a ideia de fazer umas perguntas a Marinette, que em vez de ela ter que dizer, ela apenas levanta a mão direita como uma forma de confirmar a pergunta. E entre as perguntas que Adrian faz, ele pergunta se Marinette já o amou. E assim ela levanta a mão direita que confirma que sim. E então ele faz uma nova seguinte pergunta. Ele então pergunta se Marinette ainda o ama. E em vez de ela levantar a mão direita, ela acaba levantando a mão esquerda, que significa que não. Adrian, tadinho, faz uma cara bem, tipo, chocado com aquilo. Vocês acreditam que eu achei até engraçado, tadinho? Mas enfim. Marinette então percebe que levantou a mão errada e diz confundir a mão esquerda com a direita. E assim Adrian pergunta se Marinette precisa de mais tempo, só que com ele. E assim ela responde que sim. Resumindo, eu acho que eu vou sair dessas perguntas, sabe? Porque você já deve estar enjoado de ouvir tanta palavra pergunta, né? Mas enfim. Vamos pular para outras cenas, porque você já deve estar enjoado. Até eu também tô ficando, mas enfim. Para unir os pombinhos, os amigos de Adrian e Marinette estavam lá novamente tentando criar um plano para unir os pombinhos, pois eles não sabiam que os dois já haviam se acertado novamente, mas enfim. Nora então liga para avisar a Alia que a situação com seu amigo Bulby saiu do controle, pois ela acabou fazendo Bulby ficar famoso nas redes sociais, pois postou uma foto bem zoada dele, e assim as duas irmãs terminam a ligação após falarem isso. Tiki fala para Plague que achou uma nova portadora. Já o Plague ia dizer a mesma coisa de Nino, até ele ver que Nino e Alia eram namorados. Ele então desiste do seu pensamento ali, porque ele sabia que ia ocorrer a mesma coisa que aconteceu com os antigos portadores. Resumindo, o Plague tomou uma sábia decisão, mas enfim. E bom, então assim Plague escolhe uma nova portadora, Zoe Lee, ser a nova dona do Miraculous da Destruição. Alia então, né, na hora de entregar o Miraculous para ela, ela pergunta a Tiki se sua amiga está bem.
pois Tiki estava ali, e Tiki, né, nosso querido Kwame, diz que sim, está tudo bem. Porém, Marinette abriu mão de seu Miraculous para ficar com Adrian, e assim, né, por conta de querer ajudar a amiga, ele acaba aceitando o Miraculous da Joaninha. E assim ela se transforma em Scarabella. E após isso vemos Adrian e Marinette indo ver o Akumatizado, novo, né, Akumatizado, digamos, estragando toda a cidade. Adrian diz que Ladybug irá cuidar do vilão, já Marinette cita Cat Noir. E quando ambos falaram isso, eles olham e lembram que estão sem seus Miraculous. E após isso vemos o encontro de Scarabella com a nova heroína, e bom, elas duas tentam lutar contra o Akumatizado e assim percebe quantos poderes ele tem. Detalhe que, como eu disse no começo do vídeo, o nome dele é Bulb, mas já seu nome de Akumatizado é Kiko. Por agora, ele está com 3 poderes de Miraculous. O primeiro é o Miraculous do tigre, que dá o poder da colisão. O segundo é o Miraculous da tartaruga, que dá o poder da proteção. E o terceiro é o Miraculous do cavalo, que dá o poder do teletransporte. E ao descobrir que ele possuía esses 3 poderes de Miraculous, Zoe digamos que se precipita e invoca o Cataclismo para destruir o escudo de força do Akumatizado. Mas como ele é muito forte, infelizmente o Cataclismo ali não adianta de nada quando ela vai botar, isso só gasta o poder mesmo, mas enfim. E eis que Monarch, para deixar Kiko mais forte, envia mais um novo poder de Miraculous. Já esse é o Miraculous do rato, que dá o poder da multiplicação, fazendo assim o Akumatizado se multiplicar 3 vezes. Resumindo, agora ele tem 4 poderes de Miraculous. Bem mais poderoso, não é mesmo? Mas fato é que Scarabella é inteligente e rapidamente encontrou um jeito de derrotá-lo. E assim ela invoca o talismã e rapidamente entende como deve usar. E assim, ao tacar tinta no escudo do Akumatizado, ele não via mais nada, então ele teve que retirar todo aquele escudo de proteção. E aí que Scarabella consegue quebrar o objeto Akumatizado e derrotar o vilão. E assim, o dia foi salvo. E após isso vemos Marinette e Adrian juntos, e eis que Adrian revela não saber o que aconteceu com a outra Ladybug e nem com o outro Cat Noir. Mas ele diz que essas novas 2 heroínas parecem incríveis. E assim Marinette pergunta se agora está tudo seguro. E ele responde que sim. E bom, a conversa termina com eles dizendo que irão se encontrar no dia seguinte no colégio. E depois disso vemos Monarch se detransformando e recebendo uma nova mensagem de Alliance, dizendo que 2 pessoas foram detectadas com habilidades anormais de um humano normal. E assim o episódio termina com Gabriel Agreste dizendo que é sempre bom lutar, ou seja, ele vai descobrir quem é Scarabella e quem é a nova heroína com Miraculous da Destruição. E bom, vocês lembram quando eu disse nesse começo do vídeo porque foi importante e muito bom Adrian ter retirado a Alliance do dedo? Por conta disso que eu disse, pois se Adrian usar a Alliance e voltar com seu Miraculous, Monarch saberá rapidamente quem é um Cat Noir, e assim tudo estará perdido. Mas é claro que talvez isso não aconteça, mas enfim, lembrando, Talkers, que a emissora do Gloob só terá novos episódios para nos vermos no ano que vem. Bom, vamos ficar umas semaninhas aí sem os episódios, infelizmente. E lembrando que este episódio, A Escolha dos Koamis, parte 1/transmissão, né, que é o nome do episódio, só tem até agora a primeira parte. Ainda falta a parte 2ª, que é o episódio Desflagração, né, que ele é chamado assim. Muita gente está me perguntando aí nos comentários aí se o episódio parte 2 da Escolha dos Koamis, que é o Desflagração, já será lançado, qual é a data, tudo certinho. Mas como eu disse também no vídeo anterior sobre tudo que vocês precisavam saber sobre esse episódio, né, tipo uma análise que eu fiz do trailer deste episódio, eu disse que a 2ª parte deste episódio, A Escolha dos Koamis, parte 2, ainda não tem a data de lançamento, pois a emissora que ficou encarregada de deixar esse desenho melhor, mexer com os gráficos, ainda não está pronto totalmente o desenho para ser lançado, o episódio, digamos assim. Mas quem sabe, talvez como um presente de Natal, a emissora lá da França, né, que é a emissora original do desenho, talvez nos libere os 2 episódios em sequência como um presente de Natal, mas é claro que isso é apenas uma suposição minha e o que eu deduzi que poderia talvez acontecer, já que estamos no finalzinho do ano, não é mesmo? Mas como eu disse, se algumas coisas saírem em relação falando a data desta 2ª parte deste episódio, eu literalmente vou vir rapidinho fazer um vídeo avisando pra vocês tudo direitinho, beleza? Então, ou seja, só até agora recebemos a parte 1, ainda falta a parte 2 deste episódio, ou seja, a continuação. Infelizmente, como eu disse aí no Mundo Gloob, né, na emissora do Mundo Gloob aqui do Brasil, só teremos episódio daqui a 2023. Algumas semaninhas aí vai demorar, mas fazer o quê? Enquanto isso, continuaremos a produzir conteúdo aqui neste canal, alguns conteúdos novos e diferentes de outros desenhos e de algumas animações também de Miraculous, algumas teorias. Então peço a você agora que se inscreva no canal, caso você ainda não for um Talker, curta o vídeo para mim saber
saber que você gostou deste conteúdo. Comente também, pois o seu comentário é uma coisa muito importante aqui nesse vídeo. Eu amo ler comentários. E se você for um novo por aqui, seja muito bem-vindo, um Talker. Amei muito ter você comigo por aqui hoje. E bom, o vídeo vai ficando por aqui. Um enorme abraço, fique com Deus e até muito em breve, um Talkers.